Se o time não fosse orquestrado da maneira correta, com certeza a gente perderia essa clareza. Aí ela começa a tossir, ó. Tossiu, ó. Primeira tosse. Olha as amigas. Ação e reação. Se as amigas reagissem ao mesmo tempo ou antes, talvez até roubasse a cena, porque a gente primeiro olharia para as amigas, aí depois ela tossiria, a gente voltaria a olhar para ela e nem entenderíamos muito bem o que aconteceu. Mas colocar cada coisa no seu tempo certo ajuda na clareza, staging. E depois que ela tossiu, alguns fotogramas depois, dando tempo do cérebro das amigas ouvir e assimilar e reagir. Olha como cada coisa no seu tempo para trazer naturalidade. E ali a gente tem essa combinação do time, né, sendo utilizado para dar clareza para a ideia. Se o time não fosse orquestrado da maneira correta, com certeza a gente perderia essa clareza. Vou estender novamente aqui as boas-vindas a todos vocês. Essa aqui é a nossa 25ª live de animação, aqui pela Animact Escola. E esse vídeo ele faz parte de uma série de 13 vídeos, cujo objetivo é a gente se aprofundar mais nos 12 princípios básicos da animação, dado a sua importância dentro do nosso trabalho, para a gente conseguir alcançar uma boa qualidade de animação. O objetivo realmente é trazer um ponto de vista diferenciado e único sobre esses princípios, tal como vocês provavelmente nunca viram em nenhum outro lugar, nem mesmo em livros, já que o que a gente tem de informação sobre animação no mercado, de modo geral, eu vou falar pela experiência de mais de 20 anos de experiência no mercado, não são conteúdos com cunho didático, são conteúdos com cunho informativo, são conteúdos com cunho documental, mas não necessariamente didático. Então, o meu objetivo aqui nas lives é me aprofundar um pouquinho mais na questão didática mesmo, relacionada a esse tema. Apesar da gente falar dos 12 princípios, eu estou dando a vocês a possibilidade de escolher o tema. E o tema mais votado por vocês ali no nosso Instagram foi o staging. Vamos entender a importância dele para a qualidade do nosso trabalho, tá bom? A nossa live de hoje eu falarei sobre o que é o staging e falarei aonde devemos aplicar o staging na nossa animação. Antes da gente seguir, gostaria de pedir para vocês compartilharem, já que agora a nossa live é aberta, compartilhe o link da nossa live com os amigos de vocês, nas redes sociais de vocês, para que mais pessoas tenham conhecimento desse trabalho voluntário que a gente está fazendo e que beneficia a todos aí que têm interesse em viver de artes visuais. E não esqueçam de dar um joinha aqui também, dar um likezinho aí pra gente, porque isso ajuda o algoritmo a entender que, olha, essa live teve relevância para essa galera, provavelmente mais pessoas podem gostar e eles acabam entregando para mais gente. E antes de começar, eu gostaria de me apresentar também. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Ivanildo Santos, sócio fundador das produtoras Animact Studio e Cartel Cartoon, e também sou o responsável pela Animact Escola, pela criação da Animact Escola, que é esse ambiente aqui que tem feito esse trabalho voluntário e que também tem qualificado mão de obra aí já há mais de 10 anos no mercado de animação nacional, tá bom? Mas a galera serve tanto o mercado nacional quanto internacional, mas fazem aí mais de 10 anos que a gente presta esse serviço sério de qualificação de mão de obra por aqui. Bom, vamos começar então, vamos ao que interessa? O que é o staging? Eu vou fazer um geral aqui para vocês verem o assunto e aí depois eu volto detalhando cada ponto, tá bom? Então, o staging, gente, o termo staging, ele é muito amplo. E eu fiquei buscando uma frase que conseguisse sintetizar o meu entendimento sobre esse termo, porque ele é um termo muito abrangente. O staging ele vai muito além dos 12 princípios básicos da animação, ele vai muito além da necessidade de um animador. O staging ele é um termo, na sua totalidade, aplicado à arte de cinema de modo geral, não só de animação, né? O cinema de modo geral, live action e outras técnicas, né? Então, o staging ele realmente tem uma importância muito grande dentro de uma narrativa. O staging ele está muito interligado com o papel de um diretor. Se você estiver trabalhando, né, num projeto cujo conjunto de elementos não estejam funcionando muito bem, provavelmente a culpa nem vai ser sua como animador, porque o que traz o staging para a cena é um conjunto de direcionamentos que parte da direção geral. Por isso que, na minha definição sobre o que é o staging, eu sintetizei ele como sendo a clareza de qualquer ideia numa cena.
bem isso mesmo, a clareza de qualquer ideia. Então, olha como é algo abrangente. Porque quando a gente se propõe a fazer uma peça teatral, quando a gente se propõe a fazer cinema, por isso que eu falei que vai além da animação, a gente, na verdade, está ali comunicando ideias. Então, essas ideias precisam ser transmitidas de maneira clara. Por isso que eu falei que vai além do trabalho do animador, mas o animador faz parte disso. Mas é algo muito mais abrangente. Então, nem todos os aspectos dessa clareza vai passar pela mão do animador, apesar dele estar dentro desse processo como um todo. Então, fiquem com isso em mente, tá bom? Pega aí papel e caneta e anotem isso. Para vocês verem a importância do stage, né? Ele vai trazer a clareza sobre qualquer ideia dentro de uma cena. Vai além de cinema, teatro, sabe? É algo muito abrangente mesmo. Agora, aonde devemos aplicar o stage? Eu vou listar aqui todos os pontos que eu trouxe para vocês entenderem essa questão do que traz a clareza e depois a gente vai discutir cada ponto, tá bom? Aonde devemos aplicar o stage? Na atuação dos personagens, no timing, na posição do personagem em relação ao enquadramento geral, composição com o cenário, no uso de câmera, na cenografia, agora anotem, paleta de cores e na música também, na trilha sonora de um filme. Então, em todos esses campos, a gente está trabalhando, todas essas áreas, elas se unem para nos ajudar a dar clareza na ideia que a gente quer transmitir em cada cena e no conjunto da obra como um todo. Agora a gente vai avançar um pouco para falar sobre cada ponto desse do staging. E eu fiz o seguinte, galera, eu separei aqui, é uma peça publicitária, mas que foi dirigido por um diretor, Humberto Avelar, que é um grande amigo meu, trabalhei com ele em vários projetos, um diretor do qual eu gosto muito. Como eu disse, o staging é algo que está relacionado com uma camada acima do animador. Ele já vem da direção. Então, a verdade é que a maioria dos projetos que vocês trabalharam com diretores competentes, vocês vão encontrar aulas de staging para todo lado. Então, eu peguei uma obra aqui desse diretor Humberto Avelar, obra essa que a gente participou também fazendo animação, mas não só a gente animou, tivemos aí outros amigos do mercado também que mandam muito bem como animadores. Eu falo a gente, é a Animact, a produtora de um amigo nosso, brasileiro, mas que tem uma produtora em Nova York. E um trabalho realmente fino, sabe, de muita qualidade e, como eu disse, com toda uma preocupação com o staging geral. Então, eu vou primeiramente utilizar essa peça aqui para mostrar para vocês cada aspecto do staging, mas depois eu vou trazer outros exemplos, porque como eu disse para vocês, quando a gente trabalha com diretores qualificados, diretores que realmente têm qualidade, a gente tem aula de staging para todo lado. Até aproveitando aqui que eu comentei no Humberto, a gente fez a direção de animação, mas a produção da terceira temporada do Sítio do Pica-Pau Amarelo, cuja direção foi do Humberto e a produção geral da Mixer. E só para vocês terem noção, a gente tinha um documento só sobre staging na hora que você for enquadrar, na hora que você fosse enquadrar o personagem em cena. Então, para plano fechado, para plano geral, para plano americano, era uma aula, galera. Que é para o time saber o que tem que fazer. Então, o time que fazia o setup, eles não ficavam perdidos, eles contribuíam muito para que a cena como um todo funcionasse bem. Então, vai muito além do que o animador faz, como eu disse para vocês. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre a atuação. Eu vou pegar, inclusive, aqui uma cena que eu mesmo animei, para a gente discutir um pouco essa questão do staging. Vamos lá, eu vou dar uma parada aqui no fotograma dessa cena. E vocês vão notar que a personagem, ela demonstra uma certa empolgação, demonstra estar feliz, demonstra estar alegre, estar animada.
a gente tem um conjunto de coisas aqui. Por enquanto, vamos focar só na questão da atuação mesmo da personagem. Quando a gente olha para esse quadro, o que, que a gente enxerga em relação à atuação dessa personagem? A gente enxerga o estado de espírito dela, o estado de humor dela. No caso, ela está empolgada, está feliz, está alegre. A gente nota que ela está cozinhando, né? Aí, não tem como não falar, como eu falei, um conjunto de coisas, não tem como a gente não falar dos elementos de cenário que contribuem para isso, mas a gente daqui a pouco vai se aprofundar mais na questão da cenografia. Mas a gente nota também que ela está cozinhando porque ela está segurando um salebo, né? A roupa dela, o avental, é um conjunto de coisas. Mas a gente nota uma coisa também. Olha a postura corporal da personagem. Ela está bastante projetada para frente. O que isso indica para a gente? Grau de interesse. Tudo isso, gente, não é sem querer. Tudo isso sai de forma proposital. Como eu disse, essa cena foi eu mesmo que animei, né? Então, quando eu conversei com o diretor Humberto e ele deu o briefing do clima da cena, eu entendi o que eu tinha que fazer. Ó, primeiro o rabisco da cena, tá vendo? Inclusive só tinha um quadro. Mas o diretor explicou o clima da cena. Um animatic, um storyboard feito rápido, mas ele explicou o clima da cena. E com esse material, como eu disse, ela sofreu uma mudança de model sheet, né? Esse aqui foi o model sheet final. Mas com aquele único quadro e com o briefing do diretor explicando o clima da cena, que a personagem está super feliz, está super alegre, porque ela está fazendo um jantar para receber as amigas, etc., já foi o suficiente para, no caso eu mesmo como animador, representar, né, todos os quadros aqui necessários para a gente conseguir entender esse clima de alegria, de empolgação, de euforia. Ao mesmo tempo, como o diretor queria tratar esse assunto, que na verdade fala de uma doença, só para vocês verem como que o stage está dentro de uma camada muito maior do que vai a animação, né? O diretor ele explicou pra gente que, olha, trata-se de uma doença, a pessoa fica tossindo muito e por esse motivo ela acaba até, às vezes, se isolando, tendo problemas de convívio social, porque ela mesma vai se sentindo meio incomodada de estar na frente dos outros e tossindo e as pessoas meio com certo medo, de repente dela estar com alguma doença grave, algo do tipo, e enfim, ser algo transmissível, por aí vai, mas não é. É uma doença que gera tosse e não passa de tosse. Mas aí é um alerta sobre isso, só que eles queriam trazer isso de uma maneira mais leve. Então, por que não retratar ela ali numa época semelhante à de Branca de Neve? A ideia era essa mesmo, sabe? Contos de fadas, Branca de Neve, onde ela, apesar de estar sozinha, mas dentro daquela solidão, no caso lá de Branca de Neve, tem os animais da floresta, não sei o que lá, e outros clássicos também dos contos de fadas, mas no caso dela, ela tem ali os elementos da cozinha mesmo, sabe? A comida, ou de repente a frigideira, os acessórios, como amigos, para diminuir um pouco a solidão dela. Mas nesse primeiro momento ela está empolgada, porque ela resolveu fazer um prato para receber amigos, né? Então esse era o clima. E olha como que o staging ele colabora. Essa pose, ela é proposital. Todas as escolhas são propositais. Remetendo a referência, no caso lá, Branca de Neve, essa coisa da delicadeza, sabe? O dedinho, tudo proposital, galera. Aí ela tá lá fazendo a comida. Ela dá uma assustadinha, mas assim, dentro do clima ainda, né? Da brincadeira, ela tá num momento de alegria ainda. E ela dá uma assustadinha por quê? Olha só o jeitinho da mãozinha, né? Remetendo àquela época, né? Branca de Neve, a referência era essa, né? Notem o stage novamente, né? A pose, a leitura, a clareza de que ela assustou com algo, com o que ela assustou. Porque a gente começa com a personagem principal, tudo normal, um fogão normal, uma cozinha normal, de repente, a frigideira começa a mexer sozinha. Vocês entenderam? Então ela levou um sustinho antecipando o que vai acontecer depois. Inclusive a antecipação foi o nosso assunto aí da live passada, né? A gente vai colocar depois aqui um card direcionando para essa live para quem perdeu. Bom, já deu para entender a importância do staging aqui, né? Nessa fase da atuação da personagem. Uma outra coisa também muito importante no staging é a gente se preocupar com a clareza, ela
vem da silhueta, uma silhueta limpa, uma silhueta clara. Então, talvez se eu tivesse colocado ela mais atrás da frigideira e o saleiro bem na frente do rosto, provavelmente eu teria dificuldade para ler o rosto dela, provavelmente eu teria dificuldade para ler o saleiro na frente do cabelo, que inclusive da mesma cor do saleiro, cinza. Vocês perceberam como a escolha das posições das coisas, elas são propositais para contribuir para que a gente tenha uma melhor leitura? Isso é o staging na atuação, tá bom? Poderia pegar mais exemplos aqui, mas vamos avançar. Falaremos agora sobre o timing dentro da animação. Eu ainda vou usar essa cena mesmo aqui para falar um pouquinho sobre o timing. Olha o que acontece falando de timing. A cena começa. Ela joga o sal. E ela assusta. Vamos entender o que está acontecendo aqui falando de timing. Novamente, tudo é orquestrado. Ó, ela joga o sal. É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, mas cada coisa tem o seu tempo para acontecer. Ó, ela viu algo aqui, ó, que a gente ainda não viu. Ela viu algo que iniciou ali quando ela jogou o tempero que a gente ainda não viu. Por esse motivo, ela já começa a reagir. Tá vendo? Ela reage. Aí, à medida que ela vai reagindo, a gente começa a ver uma labareda subir. Mas vocês vão notar que ela reage antes da gente perceber. Não vem um fogo queimar ela para ela sair. Ela joga o sal, nota a água, começa a reagir, o fogo vem depois. É tudo orquestrado, cada coisa no seu tempo. Apesar de ser tudo muito rápido, mas as coisas elas têm um tempo para que a gente tenha um entendimento certo. Então quando a gente olha a cena, não dá a impressão de que essa labareda queima ela, né? Mas por quê? Porque as coisas acontecem no seu tempo certo. Esse aqui é um exemplo, né? Quer ver outro exemplo? As amigas dela passam lá no fundo da janela. Outro exemplo de timing. E ela está aqui em primeiro plano, cantarolando, feliz da vida. E esse aqui é o primeiro momento em que a gente vê ela dar uma tossida. Na cena anterior, o clima é só de alegria, né? Nessa aqui a gente já vê de cara a personagem dar uma tossida, né? E aí vocês vão notar que as amigas dela reagem só depois da tossida. Ela primeiro tosse, ó, indo quadro a quadro. As amigas estão tranquilas. Provavelmente já receberam a carta dela convidando. Passaram em frente para ver, né, como que estão as coisas. Estavam andando na rua. E aí elas olham, elas estão tranquilas, né? Ah, essa aqui é a casa da fulana. Aqui que vai ser o almoço de hoje, ou a janta, né? Aí ela começa a tossir, ó. Tossiu, ó. Primeira tosse. Olha as amigas. Ação e reação. Se as amigas reagissem ao mesmo tempo ou antes, talvez até roubasse a cena. Porque a gente primeiro olharia para as amigas, aí depois ela tossiria, a gente voltaria a olhar para ela e nem entenderíamos muito bem o que aconteceu. Mas colocar cada coisa no seu tempo certo ajuda na clareza. Staging. Aí o que ela faz aqui, ó? Ela tosse. E depois que ela tossiu, alguns fotogramas depois, dando tempo do cérebro das amigas ouvir e assimilar e reagir. Olha como cada coisa no seu tempo para trazer naturalidade. Agora que as amigas vão reagir, mas note que ela já tossiu e já está acomodando, indo para a segunda tossida. Agora que as amigas reagiram, aí ela tosse de novo. E as amigas ficam horrorizadas. Meu Deus, ela está doente e a gente vai vir na casa dela. As amigas ficam horrorizadas. E ali a gente tem essa combinação do timing, né, sendo utilizado para dar clareza para a ideia. Se o timing não fosse orquestrado da maneira correta, com certeza a gente perderia essa clareza. Bom, vamos avançar para mais uma. Lembrando que depois eu vou voltar, gente. Primeiro eu vou pontuar cada um, trazer pelo menos um exemplo. Como eu disse, né? Se você trabalha com um diretor bom, você provavelmente vai ter uma aula de staging em todas as cenas, né? Então, eu desse filme aqui mesmo, vou pontuar todos os aspectos do staging, para a gente
entender bem cada um deles. Aí depois a gente vai trazer aqui, eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês de outros projetos que eu participei também, que tiveram naturalmente uma boa direção. Bom, vamos falar um pouco sobre a posição e enquadramento. Nessas cenas aqui mesmo, ó, nessa aqui mesmo a gente já consegue ter um pouco disso. Ó. Quando a gente fala de enquadramento, é importante, gente, a gente entender que se você colocar o personagem fora do ponto focal, aonde que é o ponto focal de uma cena? Ou é centralizado, ou é no centro, ou você pega o quadro da cena e divide ele em terços, tanto vertical quanto horizontal. Você dividindo ele em terços, né? Divide aqui, por exemplo, essa cena aqui em uma parte, duas, faz dois traços aqui dentro da cena. Aqui assim, no enquadramento aqui, ó, tá vendo? E assim também. O que tiver ali no meio, obviamente que ali é o ápice, né, do ponto focal, mas você ainda tem essas linhas aqui ao redor para você enquadrar o personagem, que são pontos focais também dentro de uma área, dentro de um campo. Então vocês vão notar que o diretor, vocês viram quanta coisa aqui que está mais na mão do diretor do que nossa como animador? O diretor, ele orquestrou isso aqui. Então ele definiu como que seria o cenário, por exemplo. Você vê, essa personagem, ela está em primeiro plano, e ela está se movimentando bastante, porque ela está dançando, está cantando. Então ela tende a chamar muita atenção. Mas a reação das amigas dela também é muito importante na narrativa da história. E especialmente nessa cena. A gente precisa ter leitura também que as amigas dela estavam tranquilas e que as amigas dela ficaram horrorizadas, né, com o fato dela ter convidado elas para ir para casa dela, mas aparentemente ela está doente e pode ser contagioso. O diretor queria transmitir essa ideia e ele usou também do enquadramento para conseguir fazer isso. Então notem que ela está em primeiro plano, enquadrada a uma distância de mais ou menos 1/3 do quadro geral, e as amigas dela também estão enquadradas a 1/3 do quadro geral. O olhar, olha o ponto aqui onde passa a cabeça das amigas e a dela também. Olha. Bate exatamente em 1/3 do quadro geral, mas a parte de cima. E aí o diretor, uma vez definindo isso, ele vai orquestrar o time. Então não é só animação. Ele vai pedir para o cara da cenografia, que depois a gente vai se aprofundar um pouquinho também na cenografia, para criar o palco aonde ele quer dar, transmitir ali a ideia principal, aonde ele quer dar foco. E vocês vão ver que a janela, ela foi trabalhada de um jeito. Estão vendo esse brilho aqui nessa região da janela, né? No batente. Olha como lá fora a cor está bem mais clarinha. Tudo proposital, né? Olha como a janela, ela tem um contraste, né, com essa parte clara, porque o claro chama a atenção. E quando a gente olha o claro, a gente vê as personagens. E ainda rolou uma correção de câmera, que a gente já vai falar já de câmera, mas não vou trazer essa cena para falar de câmera não, vou pegar outra. Notem que a gente entra nessa cena e a câmera começa enquadrada na personagem principal e rapidamente a câmera já corrige para ajudar o nosso olhar a enxergar essas personagens que têm um papel muito importante nessa cena, para começar a transmitir essa história de que existe algum problema, porque na cena anterior ela estava no mundo da fantasia, né? Ela estava super feliz, e agora ela já começou a entrar nesse clima, a cena já começa a entrar num clima de existe alguma coisa. O diretor fez um bom uso de enquadramento. Aqui, apesar da gente estar falando de enquadramento, mas eu estou falando de maneira específica sobre o personagem, tá, gente? Sobre o personagem. Inclusive, ainda quando a gente fala de personagem, né, de posição, a gente costuma também utilizar aproximação de câmera. Ainda falando de personagem, falando ainda de posição, tá? Você vê que o personagem ele está centralizado e o objetivo, ele está num plano próximo, o objetivo é a gente conseguir enxergar a expressão facial dele, o sentimento dele. Sendo que a gente veio de cenas anteriores cujo objetivo era ser mais expansivo. Era mostrar o ambiente que a personagem estava inserida, a gente já vai falar mais sobre cenografia,
e onde a gente demonstrava toda essa energia dela de estar ali feliz da vida porque está preparando o prato ali para o pessoal, para as amigas, etc. Ó. Então ela está ali feliz da vida, cantando, dançando, né? Então você vai ver que nessa cena, apesar da gente notar que ela está feliz, mas o foco principal é toda a expressão corporal dela. Por isso que ela faz gestos grandes, gestos expansivos, porque a gente está num plano aberto. E o plano aberto, se a gente não exagerar na ação, a gente não consegue ler o que está acontecendo. Eu não vou usar um plano desse para mostrar o sentimentozinho, a lágrima que saiu do olho dela, porque não vai ser perceptível. Eu vou usar esse plano para mostrar a expansão dos movimentos dela, porque nesse momento ela está expansiva, nesse momento ela está de bem com a vida ainda. Percebeu como que o staging, ele vai muito além, né? De só você fazer uma silhueta, que é o que algumas pessoas às vezes interpretam, né, em relação ao stage, né? Ah, se fez silhueta, pô, já fez o stage. Não é, vai muito além de só trabalhar a silhueta de personagem, né? E aí, na sequência, que o diretor faz? Ela recebeu uma notícia, ela ficou mal. Ela estava tão empolgada, né, com o jantar que ela iria fazer, etc. E de repente ela fica meio tristinha, né? Depois a gente continua aqui, tá bom? Deu para entender a coisa da posição, né? Plano aberto mostra a expansão, plano fechado para mostrar detalhes, sutilezas, a posição em que o personagem se encontra dentro da área da câmera, né? Para que a gente consiga enxergá-los bem, né? O foco nele, etc, né? Então é assim que o staging ele contribui na questão da posição também. Agora vamos falar um pouco sobre uso de câmera para transmitir e acentuar os sentimentos do personagem. Eu vou voltar de novo para o início, só que agora depois eu vou para o final, né? Propositalmente, o diretor ele colocou uma câmera aqui no início de baixo para cima. Por quê? Imagine você olhando uma pessoa de baixo para cima. Passa a ideia de que aquela pessoa é poderosa, né? É imponente, ou no mínimo de que aquela pessoa está numa posição melhor que a sua, ou mais elevada, mais elevada do que a sua. Então uma câmera, quando você coloca uma câmera vendo alguém de baixo para cima, você quer dar esse ar de alguém que está bem, ponto. Alguém que está bem. Agora, lá no final, e aqui combina, né? Porque nesse momento ela ainda não recebeu um não das amigas, ela ainda não sabe que as pessoas não vão vir. Então ela está nesse clima de alegria, né? Mas lá no final, vocês vão ver o diretor já usando uma câmera meio que de cima para baixo, né? Assim, ela está bem frontal, mas está levemente projetada de cima para baixo. Mas tem mais do que isso quando a gente fala de câmera aqui. Nota o que acontece. No final ela já está bem mal, bem triste, né? Só tem ali como amigos elementos de cena. Só tem ali como amigos... elemento de cena não, os elementos da casa ali, né? Talheres, vela, guardanapo, bule, né? Quem ela tem como amigo, ou seja, está sozinha, né? Ela está ali só no mundo da imaginação, porque ela está sozinha. E olha o que o diretor fez aqui para fechar o filme. Como se não bastasse o ângulo da câmera, que já é um ângulo mais de cima para baixo, demonstrando que a pessoa está numa posição, né? Agora é o contrário, né? É alguém vendo ela de cima para baixo, então ela está se sentindo numa posição de inferioridade ou deprimente, que é o caso dela aqui, né? Nesse caso aqui, é porque de modo geral, essa câmera usada de cima para baixo, ela vai trazer esse clima. Mas aqui no caso ela está nesse clima deprimente. O diretor ainda usou um afastamento de câmera do personagem em relação ao personagem para isolar ele mais ainda, né? Mostrar, ó, você está sozinha. Olha a dimensão do cenário. O personagem ficou pequeno, cenário gigante. Isso é staging. Por quê? O diretor está usando aqui a câmera para dar clareza na ideia que ele quer transmitir. Deu para entender, gente, como que o staging ele também é usado no movimento de câmera, nos enquadramentos, para a gente conseguir
reforçar, na verdade, o sentimento do personagem, né? Acentuar mais o sentimento do personagem. O que ele está sentindo nessa cena? Né? Ele está se sentindo bem, está se sentindo para cima? Ele está se sentindo desolado, sozinho? Perceberam a importância da câmera, né? Naturalmente que o animador, ele não vai mexer, não é ele que vai dirigir uma câmera como essa aqui, é vendo o diretor. Por isso que eu falei, o staging é muito mais abrangente. E agora que a gente está batendo esse papo mais de cinema, vocês começam a ver que o staging, ele realmente é algo que vai muito além da animação. Pra gente, sim, é importante, tá entre os princípios básicos pra gente fazer um bom trabalho. Só que ele não se limita ao trabalho do animador. Ele vem de cima, ele vem da direção, ele vem dessa galera, né? Agora, olha só, eu coloquei aqui também que a cenografia, com todos os seus elementos cenográficos, eles também ajudam na clareza da mensagem. Por isso, vamos relembrar a definição de stage, né, que eu trouxe aqui para vocês, né? O stage é a clareza de qualquer ideia numa cena. Olha bem, qualquer ideia. O que você quer transmitir? No que você quer dar clareza? Aí que você começa a aplicar esse conceito de staging, né? E quando a gente fala da cenografia, vamos lá? Olha só. Eu vou trazer uma cena aqui, ó, essa cena de plano aberto. Cara, essa cena, ela foi feita, tudo aqui, gente, é proposital. O cara não chutou isso aqui, o cara não fez, faz um cenáriozinho qualquer aí, porque a gente quer colocar personagem dançando de corpo inteiro. Não é. Vamos lembrar qual que é a história dessa personagem? Ela está preparando um jantar. Vocês vão notar que a gente não mostrou nenhum outro cômodo, a não ser a cozinha e a sala dela, né? E a sala de destaque era onde ela ia receber as visitas, né? As convidadas. Notem que nessa cena aqui da cozinha, não dá a sensação até quase que claustrofóbica de que, ela tá cheia de coisa. Sim, porque quer mostrar o quanto essa personagem está empolgada. Olha a quantidade de comida que ela está preparando para receber essas amigas. Olha como que o cenário, a cenografia está contribuindo para a clareza e o entendimento da história como um todo. Galera, olha que coisa profunda que é, né? Falar sobre staging, né? É uma coisa que vai muito, muito, muito além de só se preocupar com silhueta na animação, né? Então o diretor ele teve uma preocupação aqui muito macro. Ele quis transmitir essa mensagem. É uma cena só, mas ela ajuda na leitura do que o diretor deseja passar nessas cenas, para que as pessoas tenham ideia do trabalho que essa personagem está tendo para receber as amigas, e agora justifica o porquê que ela ficou tão arrasada, né? Porque ela de fato estava muito empolgada para receber essas amigas na casa dela. Ela fez ali um baita de um banquete. Olha a quantidade de comida em abundância que ela preparou. E como que a gente percebe isso tudo? Ela não falou em momento nenhum. Isso é legal, né? Quando a história é bem contada, é assim que a gente conta a história. O personagem não fala o que está acontecendo. Porque uma péssima história é aquela que o personagem começa narrando o que vai acontecer. Hoje eu vou receber meus amigos, então eu vou fazer um banquete. O diretor contou a mesma história sem falar uma palavra sobre isso. E da mesma maneira, né, quando a gente vai lá para a última cena, olha o contraste agora. Você vê a personagem minúscula num cenário gigantesco para mostrar a solidão dela. Ela está lá no final da mesa. Olha o tamanho dessa mesa. Aí você olha, tá tudo vazio. Você olha a parede, quase não tem nada, quase não tem nenhum alimento. Tem o mínimo necessário para, obviamente, né, deixar claro que aquilo ali é um cômodo de uma casa que naturalmente tem algum alimento. Mas é o mínimo do mínimo do mínimo. Para a gente sentir a solidão dessa personagem, o vazio dessa personagem. Olha que legal, né? E eu comentei também que a gente utiliza o staging, avançando agora, né, saindo da cenografia, avançando para a paleta de cores. Por incrível que pareça, assim, pouca gente talvez tenha se atentado a essas questões, mas, por exemplo, nesse filme aqui mesmo, olha o que acontece quando ela percebe que ninguém vai vir. Vocês conseguiram sentir que nessa cena em específico mudou o tom da cena? Ficou mais escuro, ficou algo mais sombrio,
né? Ficou mais deprimente o clima, né? Notem que no início do filme, tudo é mais vivo, né? A cor é mais viva, é mais vibrante, né? Mais claro, para dar aquela sensação de alegria. Olhem no final do filme, o tom, a escolha da paleta. Você vê que é a mesma personagem, mas olha como a pele dela aqui está mais escura do que no início. Tá vendo? Olha como no início a pele dela é bem mais clara, e olha aqui no final como a pele dela está bem mais escura. Então o diretor também usou a paleta de cores para ajudar a transmitir novamente a ideia da cena, né? Para trazer clareza para a ideia, para o filme como um todo. E a gente vai sentir muito isso nessa cena aqui do meio, nessa cena mesmo. Olha como a paleta começou a diminuir um tom, né? E aí daqui para frente vai ficando cada vez mais escuro, tá vendo? E a personagem muda, né? O clima muda, as cores da cena mudam, fica tudo mais frio. Ele começa a usar cores frias, né? No início cores quentes, no final cores frias. Legal, né? Como que a gente tem vários elementos aí contribuindo para a clareza geral aí da cena. Por último, a música ela também contribui muito. Dá um pauzinho aqui. Vocês notaram como que nesse início o clima da música é super para cima? Olha a música sendo usada para contar uma história, né? Passando ali a ideia do clima, da emoção do personagem, né? Qual que é o sentimento que a personagem tem sendo transmitido através das músicas da trilha sonora, né, do filme. Olha como a música foi usada nesse trecho para mudar o clima. Olha como ela também ajudou, né? Que ela vinha numa crescente, numa alegria, numa euforia, e de repente... Dan, 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 dan. Aí ela começa a ficar mais arrastada, ela começa a ficar no ritmo mais melancólico. Perceberam? Então o diretor ele usou também a música para ajudar a gente a ter clareza sobre a ideia principal do filme. O personagem está feliz, está muito alegre, tal, e de repente ela começa a ficar meio bad, começa a ficar mal, né? Legal, né, galera? Então, assim, eu trouxe aqui pra gente o que é o stage, né? Então, é a clareza de transmitir qualquer ideia numa cena. Essa clareza, no momento que você quer transmitir a ideia, é esse princípio básico, é esse fundamento do staging, tá? Aonde devemos aplicar o staging? Mostrei aqui para vocês que na atuação, no timing, no tempo que duram as ações, na posição do personagem em relação ao enquadramento geral ali da cena, composição, né? Aí já mistura com o cenário também um pouquinho. No uso de câmera, né? Quando a câmera fecha, quando a câmera abre, a câmera de cima, a câmera de baixo, plano aberto, plano fechado. Aqui a gente não tem não tem tantos elementos de câmera, mas tem o suficiente para contar essa história, né? Momento que a câmera afasta para criar o isolamento do personagem, né? Na cenografia, quando para a gente transmitir a ideia de que essa personagem está super empolgada, porque vai receber os amigos, a gente vê ali no cenário vários elementos demonstrando essa empolgação dela pela quantidade de comida que ela fez, etc. Mas é só um pequeno exemplo, tá, gente? Um pequeno exemplo, assim, de como que a cenografia ela contribui também para a clareza, para o entendimento da cena, né? Na paleta de cores, né, quando a gente começa o filme ali com cores quentes, tudo muito vibrante, para cima, e de repente a gente faz uma transição caminhando para cores frias e tudo vai ficando mais frio. E por último, com a música também, né? Como eu disse para vocês, eu vou abrir um espaço para perguntas e respostas aqui no nosso chat. Podem fazer as perguntas de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse princípio básico da animação, o staging, ou, enfim, se tiver alguma outra curiosidade, né, relacionada a gente, ao mercado, etc., tá bom? Fiquem à vontade.
E como eu disse, eu usei esse filme para mostrar todos esses aspectos. É possível você pegar um único filme e mostrar tudo isso. Mas eu gostaria de mostrar também a aplicação desses fundamentos, né, relacionados ao stage em outros trabalhos que eu participei. Então, separei aqui alguns, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, é da série Meu Amigãozão. Eu participei nessa série. Na época eu ainda não tinha o meu estúdio, mas foi já quase perto ali do período, foi 2010, né? A Animact ela surgiu em 2011. Mas eu ajudei o pessoal da 2D Lab, né, que é o estúdio que criou, né, essa série, inclusive é um sucesso, e que eu gosto pra caramba também, eu acho muito bom. Lembra que eu comentei com vocês, né, assim, quando você trabalha em projetos cujos diretores são muito bons, são competentes, você tem uma aula de staging. E outro diretor que, assim, eu tive aulas e aulas e aulas de staging por trabalhar com ele, foi o Andrés, que é um dos sócios ali da 2D Lab, e é o criador da série, o autor, né, criador da série Meu Amigãozão. E nessa época eu fui trabalhar com eles ali para ajudar na questão da qualidade, né, trazer qualidade para o filme, e uma das maneiras de ajudar era fazendo esse tipo de trabalho aqui. A série é de animação cutout, mas eu fazia, às vezes, para cenas que a equipe considerava mais complexas, eu fazia uma marcação, porque não dava para animar profundamente, né? Mas eu fazia uma marcação das ações principais, aí eu orquestrava tudo isso que a gente está falando aqui, relacionado ao stage, né? Então, por exemplo, aqui nessa cena, apesar da gente não ver o cenário, mas os elementos de cenário já contribuem, tá vendo? Para a gente enxergar os personagens ali no ponto focal, né, no centro, né, da cena. Ele acabou de ter falado uma piada, então a gente já começa a cena. Aqui a gente só vai ver a animação desses dois, mas os outros personagens também estão animados em cena, né? Mas aqui falando sobre o time, a gente já começa a cena com todos os personagens dando risada, e ele, que é o personagem principal, ele está mais paradinho, né? Aí ele vai se movimenta, olhando para tentar entender o que está acontecendo. Então aqui a gente tem a aplicação do staging, falando ali da atuação, plano aberto, o personagem ele precisa naturalmente gesticular de forma mais expansiva. Então notem, tanto ele quanto a Flor aqui que está dando risada, olha como eles fazem gestos expansivos, é plano aberto. Se eles fizessem gestos muito contidos, a gente não conseguiria ler o acting deles, né? Os outros dois aqui mais acompanham, dando risadinhas, né? A atenção principal está nele e nessa Flor aqui. Na Violeta, né? Aí ela dança, tá vendo? E ela aponta pra Margarida. Aí a Margarida mexe também. Aqui eu tô com a cena incompleta na mão, né? Aqui a gente ainda falando do stage, a gente tem a questão do tempo de cada personagem. Então a gente vê ela e os outros dando risada. Aí ele olha. Aí ele olha pra trás. Ela dá risada. Ele volta a olhar pra cá. Então você vê que ele olha pra cá depois que ela estourou dando risada. Porque senão não faz sentido ele ficar olhando pra lá e pra cá só, né? A gente aproveita pra ir orquestrando as coisas. Aí ela vai parando de dar risada. Vai ficando mais calma. Aí ele fica todo sem graça. Aí ele pergunta algo pra ela. E aí ela dá sequência ali. Dançando e falando. Então você vê que é cada coisa no seu tempo. Aí depois que ele aponta para Margarida, ela aponta para Margarida, aí que ele vai olhar para trás para ver Margarida. Então é cada personagem se movimentando no seu tempo para a gente ter clareza do action em geral. Se a gente não orquestrar isso, a ideia fica confusa. Por mais bem animado que fique a cena, tá? A ideia fica confusa. Aqui é uma ceninha bem simples. O Golias, ele bebeu muita água e estava estourando de tanta água. E aí, nessa cena aqui, ele engole toda essa água que ele bebeu ao longo do episódio inteiro. Não lembro mais a história, também faz muito tempo. Mas eu sei que tem a ver com isso. Aí me chamaram para fazer um raf ali, porque ela precisava de uma... Essa cena ela era o clímax do episódio, né? Onde o personagem teve todo um problema com essa coisa de beber água demais. E nesse momento é que vai se resolver o problema. Aí o pessoal pediu, tem outros personagens de cena, mas pediram para eu dar uma força aqui a resolver o act do Golias, por exemplo.
Então fui direto no ponto, né? Tem mais coisas para ser animado na cena, mas o ponto mesmo era resolver essa transição entre ele. Imagina, a animação cutout, né? Como que a galera resolve isso? Então tinha que ter uma base, alguém ali ajudando. Então essa transição entre ele estar cheio de água e ele engolir a água era o ponto focal e foi o que a gente fez. Só que aqui, gente, a gente tem outras coisas para comentar. Olha a câmera, de cima para baixo, né? Para demonstrar o quê? Pô, esse personagem está com problemas, né? Ele não está numa posição de superioridade, pelo contrário, ele está numa posição de inferioridade. Tem alguma coisa acontecendo aqui que faz com que ele esteja nessa posição. Nesse caso, bebeu algo demais, estava ali, não conseguia nem andar mais. Então, o stage sendo aplicado aqui no ângulo da câmera, o stage sendo aplicado aqui na atuação do personagem. A gente exagerou pra caramba isso aqui, né? Olha o tamanho da bochecha do personagem. Isso aqui é acting, isso aqui é atuação. A gente está exagerando. Que inclusive se torna um dos princípios básicos, outro princípio básico da animação. Mas está dentro do staging também esse princípio, né? Eles estão interligados. E aí, quando ele vai beber água, a maneira como ele bebe a água, tá vendo? Que você sente a água entrando, passando pela goela dele, para então descer para o estômago e ser diluído e ele voltar ao model sheet dele natural, né? Então isso aqui precisava de muita clareza. Então o ângulo que a gente buscou aqui, ó, para fazer isso, tá vendo? A maneira como isso aqui foi trabalhada para a gente enxergar o gogó do personagem, tá vendo que ele gira a cabeça para cima para a gente ver a água descendo, né? Então tudo isso aqui é orquestrado, tudo proposital e o staging faz parte disso. Eu gosto muito dessa cena aqui, ó, da campanha publicitária que a gente fez para a Nike. Agora a gente fez pela Cartel Cartoon, que é a nossa outra produtora, né? Eu gosto muito dessa cena, por quê? Olha quanta coisa a gente tem aqui para mostrar. Primeiro a gente tem o uso de staging aqui na câmera, né? Imagine só a Raíssa. Se tiver só a Raíssa, que é a skatista aqui, ó. Não seria uma cena tão interessante, não. Porque a cena já começa com ela enquadrada saindo de quadro. Então a gente mal teria leitura do que está acontecendo. Só que isso é proposital, por quê? Ela acaba ocupando, lembra aquela marcação que a gente falou de 3/4? Ela acaba ocupando 3/4 do enquadramento da cena para dar espaço para que os esquilos entrem em quadro. Então ela já começa do meio para o final, a gente sente só ela saindo para que a gente consiga enxergar os esquilos chegando. Aí aqui a gente tem o stage sendo aplicado no act, na atuação. Olha a pose dessa esquila. Quando a gente olha essa pose, qual a sensação que a gente tem? Ela está desequilibrando. Né? Tá vendo? Ó, é porque ela caiu no corrimão. Ó, ela está desequilibrando. Depois o que acontece? Ó, quando a gente olha essa pose, o que a gente sente? Pô, agora ela pegou o jeito. Agora ela está sentindo como que é deslizar no corrimão com maestria. Então, a pose transmite essa ideia pra gente, né? Ela está curtindo agora. Olha o que acontece depois. O esquilinho macho, ele vem esbarrar nela. Só que notem que isso acontece em que momento? Quando a gente está próximo o suficiente da câmera para a gente conseguir ler a expressão facial dele, o desespero dele, tá vendo? Passando por cima, quer dizer, por baixo dela no caso, né? Jogando ela para cima. Olha a composição, a maneira como é trabalhada. A gente consegue enxergar ele, a gente consegue enxergar ela, né? A gente consegue ler a expressão facial dele. Tudo isso pela proximidade da câmera, pela posição também. Notem que o rosto dele está onde? No ponto focal, no centro, né, da câmera. Aí aqui agora, olha só o geral, já vou levar logo aqui para frente. De novo a posição deles, olha. 3/4 para um lado, 3/4 para o outro, enquadrados dentro daquele ponto focal que a gente tinha falado. Eu cheguei a experimentar ele caindo lá em último plano e ela em primeiro plano, mas como ele se esborracha mais, ela só cai sentada, um personagem que cai sentado não tem muita informação a passar, no caso ela está curtindo ainda aqui a brincadeira. Mas ele que se esborrachou mais, faria total sentido que ele estivesse mais próximo da câmera, de novo staging. Outra coisa sobre staging ainda, olha o storytelling do personagem, a maneira como ele está, né? Tá vendo? Queixo colado no chão, os braços todos tortos para trás, coluna quase quebrando, né, dado o impacto com o chão, as pernas esticadas, o rabo
despencado em cima da cabeça. Isso aqui demonstra o quê? Pô, o cara se deu mal, né? Só que ao mesmo tempo a gente olha a esquilinha. O que a gente nota? Pô, ela até caiu, né? Porque ele esbarrou, porque ela já estava pegando jeito no final do corrimão. Ele deu uma esbarrada nela. Mas como ela aparentemente é mais habilidosa que ele, ela caiu sentadinha e não caiu cheia de dores. Ela caiu curtindo a brincadeira, né? Isso possibilita que ela saia de quadro já animada, de imediato, enquanto o personagem acorda ali, ó, tá vendo, do estado de atordoação, balança a cabeça, tá vendo ele? Ele olha pra frente. Só que aqui tem muito mais, né? Vamos lá. Falando do timing também aqui pro stage. A gente nota a esquilinha, eles não entram junto no corrimão. Ela entra na frente, cai, e ele vai atrás, tá vendo? Na cena seguinte, ela já tá no corrimão e ele passa atrás dela. Propositalmente, eu sumi ele 100% atrás dela. A gente só vem a pontinha do rabo pra gente sentir a ligação de movimento da cena anterior para essa. Mas propositalmente aqui eu sumo ele justamente para que a gente pudesse se concentrar nela. Ela está desequilibrando, senão ficaria muito poluída a cena, ficaria com excesso de informação. Então a gente consegue curtir ela. A gente vê ela desequilibrada, se restabelecer, aí é que ele aparece. Agora a gente já leu que ela pegou jeito, aí ele vem para mostrar, mas mesmo assim ela vai cair porque eu escorreguei no corrimão. Eu caí de qualquer jeito no corrimão. Então você vê que é cada coisa sendo mostrada no seu tempo, né? Aí olha só aqui, ó, orquestramento. Ele cai primeiro, se esborracha, a gente vê ele. Aí, ó, quando ele já está acomodando, ela cai. Aí ele já tá, a gente já entendeu que ele caiu, aí a gente vê que ela caiu depois, né? A gente entendeu que ele caiu, ela caiu. Aí o que acontece aqui agora? Ele caiu, atordoado, ele vai balançar a cabeça. Quando ele está acomodando, saindo do estado de atordoação, aí que ela começa a se movimentar para sair de quadro. Então o olhar dele conduz o nosso olhar para ela, para a gente ler o que está acontecendo com ela. Vou dar um playzinho de novo para vocês verem como que dá para ler tudo isso, apesar do tempo curto para cada coisa. Mas ainda assim, cada coisa sendo contada no seu tempo. Por isso que a gente consegue ter leitura de tudo. Então eu gosto muito dessa cena porque ela traz toda essa leitura, né? Essa cena aqui também ela é uma cena incompleta, que foi uma cena feita só para trazer marcação para a galera, mas ela tem esse orquestramento de timing também, por isso que eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês. Então, o Matt e o Bongo, né, que é o canguru aqui, o Matt é o garoto. O Matt, ele nitidamente, pelo staging dele, né, pela postura corporal, storytelling dele, a gente vê que ele está nesse momento destemido. Num primeiro momento, a gente olha essa cena e a gente fala, pô, tá mal enquadrado. Por que tem esse espaço todo vazio? Mas é porque vai entrar outro personagem aqui em cena, e esse espaço vazio, ele foi feito pra gente realmente olhar ali e prestar atenção que vai chegar alguém. Só por isso, senão estaria mal enquadrado essa cena, tá? Aí o Matt tá lá super confiante, enfrentando lá um monstro tal. Aí o monstro chega em quadro. Quando a gente olha o Bongo, bom, a primeira coisa que a gente nota é que eles estão ali numa postura de guerrilha, né? O Matt ali com o escudozinho, tá vendo? O escudo na mão, como se fosse a espada ali apoiada no chão. Isso aqui demonstra muita confiança, né? Porque o cara tá tão confiante que ele não tá lá com medo, se protegendo. Para ele, o inimigo dele, o oponente dele não é ninguém. A ponto dele baixar a guarda praticamente, deixar o peito aberto e tá lá tranquilão. Isso aqui demonstra confiança. Staging, clareza. A ideia a ser contada era essa mesmo. O Bongo já não. O Bongo tá morrendo de medo. A ponto de você olhar para ele e você ver ele com o escudozinho na frente, você vê desajeitado, inclusive, ele tá com medo e a gente percebe que ele não é um guerreiro habilidoso. Tá com o escudo para frente, a mãozinha meio para trás, assim, morrendo de medo, meio que preparado já para dar uma tacada na primeira oportunidade para tentar se livrar. A ideia é meio que essa. A postura corporal dele para trás está contando que ele está com medo de estar naquele lugar. Já o Matt é o oposto. A postura dele corporal para frente indica que ele está realmente disposto a enfrentar aquela situação. Tudo isso é staging. Aí o que acontece depois? O Golias entra em quadro.
O Matt lá tranquilão, já falou o que tinha que falar. Cruza os braços. Aí o Golias entra em quadro. Quando o Golias chega, o Bongo, que tem mais medo, ele já reage logo. E o Bongo, ele tá naquele... Sabe aquela coisa do irmão mais novo, que tá com medo lá do amiguinho lá, enfim, que é maior que ele, mas como o irmão dele mais velho tá ali perto garantindo, ele dá aquela enfrentada, mas tá com medo? É exatamente o que acontece aqui, ó. Então o Bongo, ele dá uma endossada no que o Matt falou, tá vendo? Olha lá, ó, enfrentando o Golias, no caso, e volta, recua. A gente nota isso no act dele, ó. Ele quer enfrentar, mas tá com medo, ó. Tá vendo? Ele quer enfrentar, mas recua de novo porque ele está com medo. Só que nesse momento o Matt abre o olho. E agora ele, apesar dele saber que ele estava ali para enfrentar o monstro, mas agora que o monstro está perto dele, ele se assusta. Porque na cena anterior o monstro estava longe, tá? Aí quando ele está lá conversando, de olho fechado, se achando, o monstro vem, pula perto dele. E aí ele se assusta. Aí olha o que acontece, ó. Quando ele cai aqui, ó, na bolsa, a gente vê cada coisinha acontecendo no seu tempo, né? Ele pula, entra na bolsa, o Bongo tenta atacar, mas ainda sem jeito, com medo. Aí o Golias faz um para dar um susto neles. Você vê que cada coisa acontece no seu tempo. Aí ele pula, o Matt está na bolsa dele, os dois levam um grande susto e eles saem correndo. Essa cena não está concluída. Aqui vocês vão notar que é uma cena incompleta, mas ela tem já orquestrado todo esse staging de timing e de pose, né? Que é a atuação que a gente estava falando, né? Então vou dar um playzinho aqui, ó. We're very brave. That's right. Boo. See? E por aí vai, né? Estão notando como que o stage ele realmente faz parte do nosso trabalho? Deixa eu mostrar mais essa aqui para vocês. Todas essas cenas, gente, que eu trouxe para vocês aqui hoje, são cenas que eu trabalhei, né? São projetos que eu trabalhei animando, praticamente todos animando, com exceção daquela última cena que eu mostrei lá daquele filme da tosse, né? Do SMAD, que aquela cena, aquela animação não é minha. Algumas outras animações ali dentro do filme não são minhas, né? Mas eu falo das cenas que eu parei para mostrar, né? Todas as cenas que eu mostrei para vocês são cenas que eu mesmo animei. Eu dirijo, né? Atuo como diretor de animação, mas tem muito material que eu pego para animar também. Nesse caso aqui, como eu disse, eu estava trabalhando lá na Laser Lab na época, isso foi em 2010. E essa cena é uma cena que eu gosto também, porque ela tem um staging legal também. Primeiro que já começa no enquadramento. Olha bem a posição que o personagem está enquadrado aqui. Entrando exatamente naquele campo. Naturalmente que isso aqui vem da direção, né? Mas contribui, né? Contribui para que o nosso trabalho fique melhor, né? Agora rodou bem. Então vamos comentar um pouquinho enquanto está rolando aqui, né? O que está acontecendo? O Bongo está lá empolgado para brincar com o Matt, ele está no gol, está empolgado. Só que a cena é muito curta. Inclusive essa cena aqui é da abertura do meu amigãozão, né? Então o Bongo é um personagem ansioso. Como é que eu mostro a ansiedade dele? Staging, né? Então aquela pose, né, do personagem virado para frente logo lá no início, né, com os bracinhos abertos, aquilo ali demonstra muita ansiedade, né? Aquela coisa de criança que tá doida para sair com o pai. Sabe o cachorrinho, né, quando você vai pegar para passear que ele fica todo alvoroçado? A intenção ali é meio que essa, né? Ele tá super empolgado, né? Aí o Matt, ele entra correndo. Então o Bongo tá aqui. A ansiedade dele vai aumentando a ponto da gente ver ele quase batendo na trave. Só que enquanto isso está acontecendo, acontece uma ação em paralelo, que é do Matt entrar em quadro, que num primeiro momento é uma ação que ela é repetitiva, né? Então ele dá um passo, dois, no terceiro ele antecipa para chutar. Aí nesse momento a gente tem uma antecipação exagerada. Quem é que para chutar dá um salto como esse que o Matt deu? Mas por que eu dou esse salto aqui? Por que eu coloquei salto nele? Porque o plano é aberto. Staging. Se o plano é aberto,
Para você dar clareza e entendimento da ação, você precisa exagerar a ação. Então, eu exagero no action do personagem. Ao mesmo tempo, enquanto ele levanta a perna para chutar, o que acontece com o bongo? Vamos no quadro a quadro. Ó. Quando o bongo sente que, opa, ele vai chutar agora, o que o bongo faz? Estica o braço. Chuta que eu pego. Percebeu como é orquestrado? Ele levanta a perna para chutar, o bongo percebe, opa, ele vai chutar agora. Chuta que eu pego, o bongo já estica o braço para frente. Aí ele chuta, a bola passa pela mão do bongo, esticando o bongo para trás. Então notem que agora que ele já chutou, o match em si ele fica quase que congelado, só em move and hold, continuando o chute. E a gente vê a mão do bongo indo para trás, mas a gente mantém a cabeça do bongo, eu mantenho a cabeça do bongo no mesmo lugar, para quê? Para você ler a expressão facial dele de oh. Essa é a ideia. Staging, isso tudo é staging. Daqui para frente, sim, eu começo a esticar e ele sai de quadro. Novamente o staging em ação. Então é isso. Vocês estão vendo como que a aplicação adequada e correta do staging no nosso trabalho contribui para que a gente consiga fazer uma animação de melhor qualidade? Com mais clareza? Olha como dentro de todo esse movimento frenético a gente consegue ter leitura de algo tão sutil que é essa expressão, a mudança de expressão facial do bongo, demonstrando que percebeu que se ferrou. Apesar de todo o movimento frenético ao redor, né? E aí, por último, uma ceninha simples, animação super simples, nada demais, mas só para reforçar aqui, para a gente caminhar para a conclusão do assunto, notem que o plano está aberto, a personagem ela está andando no deserto, ela está esgotada, ela está cansada, todo mundo sabe como que é o ambiente no deserto, né? O calor, né? A temperatura alta, o cansaço, a falta de água, a sede. Então, a personagem está mal. Se eu não exagerasse na postura corporal da personagem, a gente não conseguiria ter uma leitura tão clara. Isso é staging. Esse exagero, porque o plano é aberto, é o staging. Notem no teatro, eu costumo falar muito isso aqui para os meus alunos, né? Notem no teatro como que o acting funciona. Os atores, eles usam maquiagem mais pesada. E eles costumam fazer gestos mais expansivos do que eles fazem na tela, na TV. Por quê? No cinema? Porque no cinema você tem um recurso de câmera, né? Para aproximar, para mostrar o sentimento, a sutileza, plano aberto e assim por diante. No teatro, não. No teatro, ele tem que se comunicar com quem está na primeira fila, mas também com quem está lá no final. Ele tem que se comunicar com o telespectador que está próximo e o que está longe também. Então, ele precisa fazer um gesto mais expansivo, porque imagina 4 pessoas em palco e todo mundo falando de uma maneira muito contida que quase não se mexe. Quem está lá no final não vai saber quem está falando. Quem está falando é o personagem A, B ou C. Não dá para saber a distância, né? E da mesma maneira, a gente tem que ficar atento. Quando a gente trabalha com uma câmera aberta, aqui, por exemplo, a câmera quer mostrar o quê? O quanto que ela está desolada, ela está num baita de um ambiente grande, sozinha, para demonstrar a dimensão do problema dela. A câmera está sendo usada nesse sentido, né? Mostrar que ela está sozinha, está no deserto, não tem ninguém junto dela. Pô, o lugar é gigantesco. E ela está cansada, e tem muito para caminhar ainda. Então, o acting da personagem, apesar de ser só uma caminhada de alguém cansado, né? Vocês vão ver que é um conjunto. É o time com que ela anda devagar, a expressão corporal exagerada dela para demonstrar esse esgotamento. Até o cabelinho dela contribui, né? O cabelinho dela virado para trás, meio como se fosse uma orelhinha baixa, né? E assim por diante. E essa cena aqui, essa outra cena, é uma cena de plano próximo, é um outro episódio do meu Megãozão, em que a Lily, que é aquela garotinha ali do deserto, que é a amigona da Nessa, ela está muito triste, a Nessa quer animar ela. Aí a Nessa fica pensando, o que eu posso fazer para animar essa garota? Staging?
Ah, tive uma ideia, vou fazer uma careta. Então você tem 3 momentos. Ela está lá pensando, poxa, a Lily está triste. O que eu posso fazer para animar ela? Ah, já sei, tive uma ideia. Vou fazer uma careta. Agora, notem que como ela está fazendo algo que é facial, careta, etc., você já fechou. A gente fecha a câmera. Naquela cena da Lily, se eu voltar aqui de novo, vocês vão notar que eu nem animei. Eu nem animei a expressão facial dela. Assim. A gente tem um desenhozinho ali. E só vai embora. Praticamente uma animação de recorte, de pecinha, né? Na cabeça dela ali. Como eu disse, essa animação aqui ela foi feita para a galera do cutout utilizar. Então só estava dando uma ajuda no storytelling, né, da personagem. E no clima geral da cena, e essa coisa toda que a gente já conversou sobre staging, né? Mas notem que não existe aqui uma preocupação em ficar animando a piscadinha, a mexidinha de olho, que é um plano aberto, aqui eu vejo o geral. Já nessa outra cena aqui da Nessa, já é o oposto. Aqui eu já estou preocupado em mostrar sutileza. Então você vê que os movimentos eles são mais próximos, né? Então, quando ela antecipa aqui, ó, para pensar, o que eu posso fazer para animar a Lily? Ela, já sei. Vou fazer uma careta. Aí ela pega o nariz. Olha como tem sutileza agora que a gente enxerga as coisas, né? Apesar de ser animação para série, ela traz todos esses fundamentos, todos esses princípios. É uma animação simples. Né? Eu costumo, inclusive, falar muito isso para os meus alunos, né? Que existe uma grande diferença entre fazer uma animação simples e fazer uma animação errada. São coisas diferentes. Isso aqui é uma animação simples, mas não tem nenhum erro. Existe toda uma preocupação com todos esses princípios básicos da animação que a gente está falando e com um pouco mais. Mas é uma animação simples. Uma animação bem objetiva, direto ao ponto, né? E é isso. E assim, gente, se a gente for fazer um resumo, né, sobre o que é o stage, como usar o stage, né? E qual que é o nosso objetivo, qual que é o propósito do staging? Resumidamente, é como se a gente estivesse falando assim para a audiência. Olhe para esse ponto, agora olhe para esse outro, agora olhe para esse aqui. Agora eu quero que você olhe aqui, agora eu quero que você olhe lá, agora eu quero que você perceba isso, quero que você sinta aquilo. O staging ele é usado basicamente para a gente fazer isso, para conduzir o olhar da audiência, para transmitir para a audiência o que a gente quer que ele sinta. Se eu quero comover a audiência, eu vou usar o recurso da paleta de cores, eu vou usar o recurso da música, naturalmente eu vou usar o recurso da atuação. Se eu quero deixar a audiência mais alegre, aí de repente eu vou usar uma música mais animadinha, vou usar cores mais quentes, e assim por diante, né? O staging ele tem essa função de ele é um recurso utilizado pela direção para ajudar a transmitir uma ideia. Ele tem que reforçar, ele está ali para... É um conjunto de coisas, né? Como vocês viram aqui. Não é uma coisa só. Não é só a pose do personagem. Não é só o cenário. É um conjunto de coisas colaborando para a clareza da ideia principal da cena, do filme. É isso que a gente faz aí quando a gente fala de uso do staging na animação. Por isso que a expressão clareza ela é bem apropriada ali para andar junto com essa palavra, né? Tem gente que traduz staging como encenação, mas eu acho que clareza é mais abrangente, né? Porque dentro da encenação você tem que ser claro, senão você não alcança seu objetivo. Tá bom? Mas é isso. Já quero agradecer a todos aí por terem participado aqui da nossa primeira live no YouTube, apesar de ser a nossa 25ª live, mas é a primeira no YouTube. E eu espero que tenha funcionado, eu espero que tenha sido agradável para vocês. Eu só vou saber o resultado dessa live depois que eu assistir a gravação.